Então vamos aqui definir o que é a carga crítica de flambagem, né? Então a flambagem, como já falamos, é uma deformação que acontece em peças sujeitas à compressão, né? Peças comprimidas, uma deformação lateral. Vejam que aqui não existe nenhuma carga transversal causando essa deformação, né? A única carga que causa essa deformação aqui é a carga de compressão, uma carga axial. Okay? A carga crítica, que representamos aí pela letra P, índice CR, né? Carga crítica de flambagem, vai ser a carga que torna a peça na iminência de sofrer flambagem. Qualquer fraçãozinha adicional, além da carga crítica de flambagem, vai causar aí uma deformação lateral na peça, né? Esse tipo de deformação, ela não é uma coisa positiva, né? Nas nossas estruturas nós devemos evitar que isso aqui venha a acontecer, que isso aqui representa falha do elemento, né? Dano no elemento. Isso aqui, principalmente em edificações, isso aqui é a causa da ruína de uma edificação, certo? A peça sofre flambagem devido a um deslocamento transversal, né? Podemos comparar esse deslocamento transversal como se fosse um deslocamento elástico, certo? Então, para certos materiais dúcteis, né, é possível você aplicar uma carga de compressão, causar aí a flambagem da peça, né? E ao ser retirada a carga, ela volta novamente à sua configuração inicial, como se ela tivesse aqui uma mola, né? Uma mola aqui, causando aqui uma força de restauração na peça, fazendo com que ela volte à sua configuração inicial. Então nós temos três tipos de equilíbrio aí, né? Na verdade, três situações, né? Equilíbrio estável, né? Quando você tem a carga, a componente da carga axial menor que a força de restauração, né? Então não há aqui a deformação lateral. Você pode ter aqui o equilíbrio instável, quando você tem a componente das cargas de compressão, das cargas axiais, maiores que a força de restauração. Nesse caso vai haver a deformação, né? A deformação lateral da peça. Chamamos de equilíbrio instável. E na situação, equilíbrio neutro, é quando você tem a componente das cargas axiais igual à carga da força restauradora do próprio material aqui, né? Então vamos deduzir agora a equação que permite o cálculo da carga crítica de flambagem, que é a equação de Euler. Nós partimos da equação da linha elástica. A equação da linha elástica nós já vimos quando estudamos deflexão em vigas, né? Então você tem aqui uma equação diferencial de segunda ordem, igual, né? Igualada aqui no primeiro termo, igual a uma função de momentos. Para colunas sujeitas a cargas de compressão, a função de momentos é igual a menos P vezes a flecha, a deformação lateral da coluna aqui, ok? Essa equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. A solução geral dessa equação, se você for integrar essa equação duas vezes, né, você acaba caindo nessa solução geral, onde você tem aqui constantes de integração C1 e C2, né? Aplicando as condições de contorno nessa equação, nessa solução geral, você obtém aí a equação de Euler, ok? Que seria essa aqui de baixo, ó, né? N ao quadrado, π ao quadrado, EI sobre L ao quadrado. EI é a rigidez da peça, né? É o produto do módulo da elasticidade pelo momento de inércia. L é o comprimento da peça, né? N seria o número de divisões do comprimento da peça.
Então, se você tiver aí n igual a 1, você vai ter essa configuração de deformação da peça, né? Onde o comprimento da peça é igual ao comprimento efetivo de flambagem usado lá para a equação L lá, né? Agora, se você tiver n igual a 2, né, comprimento efetivo de flambagem aqui seria a metade do comprimento da peça, né? O caso mais natural é essa primeira situação, né? Quando n é igual a 1. Então, para n igual a 1, você vai cair na equação de Euler convencional, que é a situação mais normal, mais natural, onde você tem a menor carga crítica de flambagem, né? E é essa equação que usamos aí para determinar o valor da carga crítica de flambagem. Veja que a carga crítica de flambagem vai ser menor quanto maior for o comprimento da peça, são inversamente proporcionais, né? Quanto maior o comprimento da peça, menor a carga crítica de flambagem. Só que a resistência da peça é maior quando a carga crítica de flambagem também é maior. Okay? A carga crítica de flambagem representa uma limitação da coluna. Então, para que a coluna seja resistente, a carga crítica de flambagem tem que ser um valor alto, né? Então vejam que para colunas com pequeno comprimento, com L pequeno, você vai ter cargas críticas de flambagem maiores. Okay? Então, peças muito esbeltas não são muito resistentes à flambagem, né? Peças com comprimento grande, L grande, representam uma carga crítica pequena. Portanto, a resistência de peças comprimidas, quando o comprimento é grande, é pequeno, né? É inversamente proporcional. A carga crítica de flambagem também é a função aqui da rigidez, do produto do módulo da elasticidade pelo momento de inércia, né? Então, quanto maior a rigidez, né, maior a carga crítica de flambagem. Se você tem um momento de inércia muito alto, grande, né, uma seção grande representa um momento de inércia grande também. A carga crítica também vai aumentar com o momento de inércia da peça. A mesma coisa para o módulo da elasticidade, né? Quanto maior a resistência do material, também maior seria a resistência à flambagem na peça. Se você tiver uma peça com diferentes momentos de inércia, aqui, né, por exemplo, um perfil de tipo I, né? Você vai lá na tabela de perfis laminados, você vai encontrar diferentes valores, dependendo da direção que você considere, né? Aqui, o momento de inércia em torno do eixo Y é menor do que o momento de inércia em torno do eixo X, certo? Então, para você aqui determinar a carga crítica de flambagem numa coluna que tem duas inércias diferentes, né? Qual vai ser a carga crítica que vai limitar aí a resistência da peça? A carga crítica que você vai calcular, considerando o momento de inércia em torno do eixo X ou em torno do eixo Y? Logicamente seria em torno do eixo Y, né? É o menor momento de inércia aqui, que vai resultar na menor carga crítica. Portanto, a carga crítica que limita aí a resistência da peça é a menor, né? Então você sempre vai usar o menor momento de inércia para definir a carga crítica de flambagem numa peça que, por exemplo, tenha inércias diferentes em duas direções, né? Aqui a fórmula que está meio esquisita. Temos aqui também outra definição importante, que seria o raio de giração, que seria a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Tá? Essa é a definição do raio de giração. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aí. Não consigo não. Não consigo porque a apresentação está aqui no Big Blue Book, então eu não consigo editar agora. Então, isolando aqui o momento de inércia a partir daqui da definição do raio de giração, né? Nós temos que o momento de inércia também pode ser calculado pelo produto da área da seção pelo raio de giração elevado ao quadrado, né? Se nós substituirmos aí o raio de giração na forma o momento de inércia definido por essa equação aqui na equação de Euler, né? Nós vamos ter essa expressão aqui, π ao quadrado, que multiplica E, entre parênteses, AR ao quadrado sobre L ao quadrado. Passando aqui o R ao quadrado para o denominador, né?
você vai ter um parâmetro importante aqui também na nossa análise, que é o L sobre R, o comprimento da peça dividido pelo raio de giração. Esse parâmetro é chamado índice de esbeltez, né? Ainda colocando o A aqui para o primeiro membro, né, você vai ter a carga crítica sobre a área. Isso aqui é carga sobre a área e a tensão, né? Então definimos aqui a tensão crítica de flambagem como o valor máximo de tensão para que a peça não sofra o fenômeno da flambagem, né? Se a tensão crítica de flambagem for menor que a tensão de escoamento, você vai ter uma situação que a peça pode sofrer flambagem, sem sofrer o escoamento do material, né? Agora, se a tensão crítica for maior que a tensão de escoamento, a tensão de escoamento vai acontecer antes da flambagem, né? Então você vai ter a falha da peça por escoamento do material acontecendo antes do fenômeno da flambagem, certo? Aqui, voltando aqui para o denominador dessa equação, o L sobre R é o índice de esbeltez. Esse parâmetro é importante, tá? Para definirmos se a peça é curta ou se a peça é esbelta. Peças curtas sofrem escoamento do material, né? Peças esbeltas sofrem falha por flambagem. Ok? Então, nesse gráfico aqui, podemos entender aqui exatamente o que a gente está falando agora, né? Se você tem aqui por exemplo, aqui é apresentada a curva de um ensaio feito numa peça comprimida, ok? Variando aí o índice de esbeltez da peça, né? O que é o índice de esbeltez? É a relação entre o comprimento e o raio de giração, né? O raio de giração tem a ver com o momento de inércia e com a área da seção transversal, né? É a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área da seção. Então, pegando aí várias peças aí, né, do mesmo material, por exemplo, do aço, né? Várias peças aí com índice de esbeltez diferentes, né? Você vai verificar aqui que quanto maior o índice de esbeltez, né, menor vai ser a carga crítica de flambagem, tá vendo? A carga crítica de flambagem está sendo medida aqui no eixo vertical, né? Se aumentarmos aí o índice de esbeltez, você diminui a carga crítica de flambagem. Então a peça diminui a sua resistência à flambagem também, né? Agora, se você diminui o índice de esbeltez, né, o L sobre R, você aumenta a resistência da peça, né? A carga crítica vai aumentando. Vai haver uma situação aqui que a carga crítica vai ser igual, aliás, a tensão crítica de flambagem vai ser igual à tensão de escoamento, ok? Nessa situação aqui, você tem um índice de esbeltez aqui notável, né? Porque ele divide aqui a situação onde a peça era esbelta de outra situação onde a peça é curta, né? O que é uma peça curta? É quando você tem o escoamento acontecendo antes da flambagem, né? Por exemplo, se você comprime aplica uma carga de compressão numa barra, né? Se ela tem um índice de esbeltez menor que 89, né, ela vai atingir aqui a tensão de escoamento antes da tensão crítica de flambagem. Então ela vai sofrer escoamento do material sem apresentar a flambagem da peça, né? Se você tiver um índice de esbeltez maior que 89, né, aqui à direita dessa marca, né, 89 para o índice de esbeltez, você vai ter que a tensão de crítica de flambagem vai ser menor que a tensão de escoamento. Então a peça pode apresentar flambagem, né, antes de apresentar o escoamento do material. Então, um índice de esbeltez maior que o aço, né? Um índice de esbeltez maior que o valor de 89 representa uma peça esbelta, que sofre falha por flambagem. Um índice de esbeltez menor que 89 representaria uma peça curta, que sofre escoamento do material antes do fenômeno da flambagem. Você veja que para o alumínio, o índice de esbeltez limite aqui, né, que separa a condição de peça curta de peça esbelta, tem um valor diferente, é 60,5, né? Então esse índice de esbeltez limite vai depender do material que a peça é constituída, né? Para definir aí se a peça é curta ou se ela é esbelta. Vamos aqui aplicar agora a equação de Euler numa peça de seção tubular, né? Um tubo aqui com um raio interno de 70 milímetros e raio externo de 75 milímetros.
Esse tubo apresenta inércia igual em todas as direções, né? Se calcular a inércia aqui na direção x, y, qualquer outro eixo oblíquo, a inércia sempre vai ser a mesma. Então é diferente aqui, né? A carga crítica de flambagem vai ser a mesma para qualquer direção. Então, aplicando aí a equação de Euler, considerando os valores dados, né? Temos aqui que o tubo tem 7,2 metros de comprimento, né? Vamos calcular aqui o momento de inércia, considerando essa seção transversal também, né? O tubo é feito de aço, né? A36, portanto, o modularidade é de 200 gigapascais. Então, colocando todos esses valores aqui na equação de Euler, né? Π ao quadrado, modularidade 200 gigapascais, colocando aqui em kN por metro quadrado, né? Fica 200 vezes 10 a sexta. Momento de inércia seria a inércia do contorno externo menos a inércia do contorno interno, né? O contorno externo tem 75 milímetros, o contorno interno tem 70 milímetros. A inércia de um círculo, né? Do contorno circular seria 1/4 de π vezes o raio elevado à quarta, né? Essa aqui é a inércia de um círculo. Como eu tenho uma seção vazada, um tubo, né? Então eu desconto a inércia da área interna ali, da área vazada, da área do contorno, que tem um raio maior, né, de 75 milímetros. Dividido pelo comprimento da peça elevado ao quadrado, 7,2. Então tenho a carga crítica de 228,2 kN para essa peça, né? Agora vamos comparar o valor da tensão crítica com o valor da tensão de escoamento. A tensão de escoamento no aço A36 é 250 megapascais, né? Vamos ver se a tensão crítica é maior ou menor que o valor da tensão de escoamento, né? Para calcular a tensão crítica, dividimos a carga crítica pela área da seção transversal da peça. A área da seção de um tubo é π vezes o raio externo ao quadrado menos π vezes o raio interno ao quadrado. Isso aqui é a área da seção, né? Então, carga crítica sobre a área nos dá a tensão crítica, que seria de 100,2 Newton por milímetro quadrado, ou megapascal, né? Então você vê aqui que a tensão crítica deu menor que a tensão de escoamento. Portanto, o fenômeno da flambagem vai acontecer antes que haja o escoamento do material, né? Então a peça é esbelta, certo? Então a falha vai acontecer por flambagem da peça. A equação de Euler é adequada aí para fazer o dimensionamento da peça, né? Um outro exemplo agora, usando aí um perfil laminado do tipo W, né? Perfil em I, seção tipo I. Então é dado o elemento aqui, W200 por 46, em aço A36, é dado o comprimento da peça, né? Pede-se para determinar a maior carga axial que ela pode suportar antes de começar a sofrer flambagem ou antes de acontecer o escoamento do material, né? Vamos verificar qual que vem antes. Para calcular a tensão crítica de flambagem nessa peça, nós vamos considerar a menor inércia, porque o que limita aqui a resistência seria a menor carga crítica, né? Você pode calcular a carga crítica considerando a maior inércia e considerando a menor inércia, né? A inércia aqui é diretamente proporcional ao valor da carga crítica. Então, para você ter a menor carga crítica, que vai definir a resistência da peça, né? Sempre a menor carga crítica. Você vai considerar o menor momento de inércia, certo? Sempre considerando a menor inércia da peça, né? Então, considerando aqui a inércia na direção Y, né? Colocando aqui os valores na equação de Euler, nós vamos obter aí para a carga crítica o valor de 1887,6 kN, né? Calculando aí a tensão crítica, divide a carga pela área da seção. Esses valores da área, do momento de inércia em x e y, são dados naquela tabela de perfis laminados, que a gente viu na aula passada e na aula retrasada, né? Quando víamos vigas em perfis laminados também, né? Então esses valores são obtidos lá daquela tabela, né? Então dividindo aqui a carga pela área da seção, vamos ter aqui o valor da tensão crítica, 320,5. Veja agora que a tensão crítica é maior que a tensão de escoamento do aço A36, né?
Portanto, agora a peça vai ser curta, né? O escoamento vai acontecer antes da flambagem, certo? Então, para definir a carga máxima, aí eu vou multiplicar a tensão de escoamento pela área da seção transversal, né? Então, a carga máxima de compressão que a peça pode resistir seria a tensão de escoamento vezes a área da seção. Portanto, a carga máxima vai ser de 1472,5, que deu menor que a carga crítica, né? Porque a peça agora é uma peça curta, né? Ela não vai sofrer flambagem antes que haja o escoamento do material. Vamos agora analisar diferentes configurações de colunas que podem afetar aí o valor da carga crítica, né? A configuração que eu digo é em relação ao tipo de apoio que a coluna pode apresentar. A fórmula de Euler ela é deduzida considerando uma coluna rotulada nas suas extremidades. Okay? Esse comprimento da peça, que é considerado aqui na carga crítica de flambagem, é um comprimento chamado comprimento efetivo de flambagem. Seria a distância entre pontos onde o momento fletor é igual a zero. Tá? Então, numa peça comprimida que tem as suas extremidades rotuladas, esse comprimento efetivo de flambagem é igual ao comprimento da própria peça, certo? Agora, se você mudar a configuração dos vínculos aqui, colocar aqui apoios engastados, por exemplo, digamos aqui que tem aqui uma peça engastada na base e livre na sua extremidade, no topo, né? A configuração deformada dessa peça, ela vai ser equivalente à metade da configuração deformada de uma peça rotulada que tem o dobro do seu comprimento. Estão vendo aqui, ó? Se você aqui projetar aqui para baixo aqui a mesma configuração deformada, você vai ter uma configuração de uma peça rotulada nas extremidades, né? Mas com o dobro do comprimento da peça engastada na base e livre no topo. Estão percebendo, né? Então, o comprimento efetivo de flambagem aqui vai ser 2 vezes o comprimento da peça, porque nos pontos extremos aqui você vai ter o momento igual a zero, né? E, por definição, o comprimento efetivo de flambagem é a distância entre pontos onde o momento é nulo, certo? Então, a carga crítica de flambagem, para essa situação, né, onde você tem uma coluna com base engastada e topo livre, vai ser igual a π ao quadrado e I dividido por 4L ao quadrado, porque você vai elevar ao quadrado não somente o L, mas sim 2 vezes L, que é o comprimento efetivo de flambagem, né? Vai ficar 4 vezes L ao quadrado no denominador. Nós podemos ter outras situações também, né, de vínculos nas extremidades da coluna. Então, para a coluna com extremidades rotuladas, né, o comprimento da peça é igual ao comprimento efetivo de flambagem. Então, se nós podemos usar aqui um fator chamado fator de comprimento efetivo, simbolizado pela letra K, né, que representa aqui a relação entre o comprimento da peça e o comprimento efetivo de flambagem. Então, para peças com extremidades rotuladas, o K é igual a 1. Né? Para peças com base engastada e topo livre, o K é igual a 2, porque o comprimento efetivo de flambagem é igual a 2 vezes o comprimento da peça. Né? O K é igual a 2. Para peças com extremidades engastadas nas duas extremidades, né? Você vai verificar aqui que o K é igual a 0,5. Por quê? Porque como o comprimento efetivo de flambagem é a distância entre pontos onde o momento é igual a zero, né? Nessa configuração deformada, você vai ter 2 pontos aqui onde há mudança na concavidade da linha elástica, né? E esse ponto onde há mudança na concavidade é chamado ponto de inflexão. E vimos na aula passada que esses pontos de inflexão acontecem quando o momento é igual a zero, né? O momento é igual a zero exatamente no ponto de inflexão. Então, nesses 2 pontos de inflexão, a distância entre eles é a distância onde os momentos são nulos. Portanto, é a definição aí do comprimento efetivo de flambagem, né? Que nessa situação vai ser igual a metade do comprimento da peça. Portanto, o K aqui vai ser igual a 0,5. Né? Em outra situação aqui, quando você tem a coluna com base engastada e outra extremidade rotulada, o K é igual a 0,7. Então, a partir disso, podemos definir que a equação de Euler, colocada em função do coeficiente
de comprimento efetivo, o K, né? Podemos colocar que a equação de Euler agora seria π ao quadrado vezes a rigidez EI dividido por KL elevado ao quadrado, né? Onde KL representaria aqui o comprimento efetivo, LE, né? Que seria a distância entre pontos de momento nulo. O índice, ao calcular aqui também a tensão crítica de flambagem, né? O índice de esbelteza aqui no denominador também ficaria em função do coeficiente de comprimento efetivo, K, né? Que seria então o índice de esbelteza efetivo da coluna. Vamos aplicar aqui o que nós vimos agora nesse problema, nesse exercício, onde temos aqui uma coluna em perfil laminado, né? Um perfil W 150 por 24. Ela tem 8 metros de comprimento, né? Só que aqui existe um travamento que foi colocado aqui na direção aqui da menor inércia da coluna. Estão vendo aqui que a inércia em relação a Y, né? Que é a menor inércia. Colocou-se aqui esse travamento, fazendo com que a coluna aqui fosse dividida em dois, né? Em dois trechos de 4 metros. Então, imagine o seguinte, que aplica-se uma carga de compressão nessa coluna. Essa coluna pode ter duas configurações de flambagem. Ela pode acontecer que a flambagem aconteça em torno da maior inércia, em torno do eixo X, né? Também pode existir a possibilidade de a flambagem acontecer em torno da inércia Y, né? Em torno do eixo Y, né? Só que, como a coluna está travada aqui na metade da altura, né? Essa configuração vai ser a flambagem aqui vai acontecer dentro dessa distância de 4 metros, tanto para a parte de cima como para a parte de baixo, ok? Existe a chance de a coluna ter a sua inércia em torno do eixo X. Por que existe? Porque quando você divide a coluna em dois, né, você está diminuindo aqui a carga crítica de flambagem, né? E se essa carga crítica de flambagem for menor que a carga crítica de flambagem em torno do eixo X, né? Desculpe, se a carga crítica em torno do eixo X for menor que a carga crítica em torno do Y, né? Você pode existir a hipótese da inércia acontecer no comprimento de 8 metros, ok? Porque aqui você, aumentando o comprimento da peça, né? Aqui no denominador para 8, considerando aqui a inércia em torno do X, né? Você vai considerar no denominador o L igual a 8. Aumentando o comprimento da peça, você vai diminuir a carga crítica de flambagem, certo? Agora, se você considera a menor inércia aqui, que é em Y, né, para um comprimento menor, de 4 metros, você vai estar aumentando a carga crítica de flambagem, certo? E a resistência da peça é definida pela menor carga crítica em relação às duas inércias, né? Então, por isso que você tem que fazer análise para carga crítica, considerando a inércia em X e a inércia em Y. Porque você tem um travamento aqui na menor inércia, certo? Então, é o que nós vamos fazer aí, considerando então o comprimento em torno do eixo X de 8 metros, né? E em torno do eixo Y de 4 metros, vamos calcular a inércia, a carga crítica de flambagem para as duas situações. A peça é dita ser rotulada nas extremidades, né? Considerando essas escoras estão acopladas por pinos. Aliás, as escoras são o travamento aqui, são acopladas por pinos. Então ela é rotulada aqui nesse travamento, né? E também ela é rotulada nas suas extremidades. Deixa eu ver aqui o que fala aqui. Não, as suas extremidades, são engastadas, né? Então é engastado nas extremidades. E rotulada aqui no travamento das escoras. Então, para a inércia em X, né, vamos considerar
a configuração de engastada e engastada, né? Engastada nas extremidades. Então o comprimento aqui seria 8, né? Com extremidades engastadas, e o K seria 0,5. Agora, para a inércia em Y, vamos considerar a configuração rotulada na escora, né? E engastada na base, com o L igual a 4 metros. A inércia em X é dada lá na tabela de perfis laminados, né? 13,4 vezes 10 a sexta milímetros a quarta, e em Y 1,83 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Então veja as duas configurações de flambagem aqui nessa figura aqui de cima, né? Em torno de X, né, você vai ter esse tipo de flambagem aqui, ó, né? Aqui a linha está um pouco meio apagada, né? Mas você pode ver aqui que a linha elástica da peça, ela sofre uma curvatura aqui na direção Y, mas é a inércia em X, né? Porque a rotação aqui acontece em torno do eixo X. Então ela vai ter um deslocamento aqui na direção Y, certo? Agora, na outra situação, em torno de Y, né, ela está travada, né? Que você vê o travamento acontecendo aqui, né? Na direção X, ó, né? Na direção X ela está travada. Então a flambagem vai acontecer aqui em torno do Y, né? A configuração da linha elástica vai ser um S, ó, né? Aqui no travamento a peça vai ter a possibilidade de girar, a seção transversal dela vai girar aqui, né? Agora nos engastes não, né? Ela não gira nos engastes, gira só aqui na rótula das escoras, certo? Então por isso que consideramos engastada para a inércia em Y, né? Engastada na base e rotulada aqui na extremidade do comprimento de 4 metros, né? A peça toda tem 8, nos 4 metros ela está rotulada e engastada, né? Rotulada e engastada. Então, considerando tudo que falamos aqui, né? Calculamos então a carga crítica para a inércia em X, né? Vejam aqui que consideramos aqui o comprimento de 8 metros, né? O K é igual a 0,5. Porque você tem a situação de engastada e engastado, né? K é igual a 0,5. O L é igual a 8 metros. Então no denominador ficamos com 4 metros elevado ao quadrado, né? Aqui π ao quadrado, módulo da cidade, vezes o momento de inércia em X. Carga crítica para a maior inércia seria 1653,2 kN. Para a menor inércia, vamos ter um valor menor, né? 1,83 vezes 10 a sexta para o momento de inércia. O LY também é menor, seria 8 dividido por 2, é 4 metros, vezes 0,7 é 2,8, né? Então, colocando isso na equação de Euler, né? 2,8 ao quadrado no denominador, no numerador π ao quadrado, módulo da cidade, 200 vezes 10 a sexta, e momento de inércia, 1,83 vezes 10 a sexta. Então, o resultado, 460,8. Então, nós vamos aí considerar o menor dessas duas hipóteses, né? O que vai limitar a resistência da peça é a menor carga crítica das duas, que seria a menor inércia. Mantém, então, a menor inércia, né? A existência do travamento, né, não foi suficiente para fazer com que a carga crítica na direção Y, né, na menor inércia, ultrapassasse o valor da carga crítica para a maior inércia. Agora, calculando aí a tensão crítica, né, para a menor carga crítica das duas, seria 460,8 dividido pela área da seção do perfil, que lá da tabela é de 3.060 milímetros ao quadrado, né? Então a carga crítica resulta em 156,6 newton por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que megapascal. Portanto, é menor que a tensão de escoamento do aço, né? Que o perfil é de aço, A36. Então, a peça é uma peça esbelta. Ela vai sofrer flambagem antes do escoamento do material.
e a maior carga que ela pode resistir vai ser essa carga crítica de 460,8 kN. A gente está colocando aí para vocês outros problemas para vocês fazerem, né? Todos eles têm a resposta, ok? A aplicação aí de tudo que nós vimos agora, tá? Só quero fazer aí um comentário sobre treliças, né? Na análise de treliças, nós também fazemos a verificação se existe ou não existe a possibilidade de haver flambagem nas peças. O que são treliças? Treliças são peças agrupadas através de nós, né? Nós chamamos de reticulado, né? Então, como esses nós, admite-se a situação que nos nós o momento é igual a zero, né? Que seria uma ligação rotulada. Se o momento é igual a zero nessas ligações, então a peça não vai sofrer momento fletor, certo? Vai sofrer somente cargas de compressão ou de tração. Então, numa treliça, é considerado que as barras estão sujeitas somente a cargas axiais, de compressão ou de tração. Para cargas de barras sujeitas a cargas de tração, verifica-se se a tensão existente, né, devido às cargas de tração, não são maiores que a tensão de escoamento da peça, ou que a tensão de ruptura, se for uma peça frágil, né? E para barras sujeitas à compressão, verifica-se se a tensão existente, né, não é maior que a tensão crítica de flambagem para peças esbeltas ou maior que a tensão de escoamento para peças curtas. Então, para as treliças é necessário aqui, principalmente para peças comprimidas, né, se analisar aí a carga crítica de flambagem, né, e a tensão crítica de flambagem e verificar se ela não é menor que a tensão existente no material, né? Porque se a tensão crítica for menor que a tensão existente no material, a peça vai estar sob o risco de sofrer flambagem, certo? Então é essa consideração que nós fazemos aí na análise de treliças, né? Bem, eu deixo aí para vocês alguns problemas de treliças também para vocês fazerem. E com isso aí encerramos o conteúdo dessa semana, né? Atingimos aí todos os objetivos colocados, né? Definimos o que é a carga crítica de flambagem para peças comprimidas. Definimos também o que é o índice de esbeltez, né? Fizemos a diferenciação entre peças esbeltas e peças curtas. Fizemos aí mostramos como determinar a carga crítica de flambagem usando a equação de Euler, né? Vimos várias situações de vinculação de colunas, né, que influenciam aí na determinação da carga crítica de flambagem, né? O coeficiente efetivo de flambagem, o comprimento efetivo de flambagem da peça, né? E verificamos a capacidade de resistência de peças comprimidas, curtas ou esbeltas, para colunas e treliças.